O castelo, outrora vibrante com sussurros e sombras, agora jazia em completo silêncio. O vampiro caminhava devagar pelos corredores frios, com o colar apertado entre os dedos pálidos. Cada passo era um peso, cada parede parecia sussurrar sua solidão. O tempo havia parado novamente. Sem ela, tudo parecia mais escuro. Não por falta de luz, mas por ausência de vida. Ele chegou ao pátio, aquele mesmo onde ela dançava sob a lua. A brisa tocava as folhas como um último aplauso. Ele ajoelhou-se e encostou a mão no chão. Por um breve instante, sentiu, não com os sentidos, mas com a alma, o rastro da presença dela, como se o chão ainda lembrasse seus passos, como se o ar ainda dançasse com seu perfume. Foi quando o colar brilhou, uma luz suave, pulsante, como o batimento de um coração antigo despertando. E então, ele sentiu, não com os olhos, mas com o instinto. Ela estava ali, e quando se virou, ela estava de pé na entrada do pátio, sozinha, o vestido simples, os olhos firmes. Ela havia voltado, guiada por sonhos, por algo maior do que palavras. Ela havia fugido, desobedecido e retornado. Por um momento, o tempo os esqueceu. Ela caminhou até ele e ele não disse nada. Porque às vezes o silêncio grita mais alto que qualquer palavra. Ele tremia, as mãos, os lábios, o coração, se é que ainda batia. Ela sorriu, um sorriso que não era deste mundo. E então o abraçou, sem medo, sem dúvidas. Aquela foi a primeira vez em séculos que ele foi tocado por amor, e não por maldição. Naquela noite, o vampiro tomou a decisão mais difícil e mais humana de todas. Pela primeira vez, ele escolheu não ser o guardião das sombras, não ser apenas o eco de um passado sombrio. Ele escolheu viver, mesmo que fosse por um dia, uma hora, um único segundo real, porque o amor vale mais do que a eternidade em solidão. E naquele instante, deixei de ser uma sombra e voltei a ser homem. Os olhos que vigiam não piscam. Por entre passagens ocultas e paredes ocas, eu me movia sem ruído, feito um fantasma no corpo de um demônio adormecido. Aqueles corredores secretos foram construídos há séculos por mãos que jamais conheceram luz. E agora, eles eram meu palco, meus olhos, meus ouvidos. Através dos espelhos antigos, levemente empoeirados, eu via cada detalhe. O café da manhã do casal, os passeios no pátio, os sorrisos inocentes da jovem. Tudo. Eles não sabiam que o castelo assistia. Foi escutando atrás das paredes que descobri. Eles não estavam ali de passagem. Planejavam se estabelecer. Transformar meu refúgio ancestral em lar. Pior ainda, em lar feliz. Falavam sobre reformas, festas futuras, risadas nos jardins. Aquilo me corroía por dentro como prata quente. Eu não podia permitir. Eles precisavam entender que aquele lugar não aceitava sorrisos, só gritos. Comecei a desenhar um plano, fio por fio, como uma teia de aranha invisível. Não podia atacá-los diretamente. Ainda não. Primeiro, eles precisavam sentir o que o castelo realmente era. Um lugar onde a realidade se dobra, onde a mente se desfaz. Sustos, sussurros, ilusões. Eu começaria devagar, com toques leves no pavor. E quando estivessem vulneráveis, eu mostraria quem governa esse lugar. Logo, os primeiros sinais começaram. Um relógio parou de funcionar às 3 da madrugada. Todos os dias. Cortinas se moviam mesmo com as janelas fechadas. Um retrato antigo da parede caía sempre que alguém passava. Sussurros percorriam os corredores, chamando nomes que ninguém ousava repetir. A filha olhava para os cantos como se visse algo. O pai suava à noite. E a mãe? Começou a trancar as portas, mas nada adiantava. A tensão aumentava noite após noite. A mansão que parecia majestosa de dia se transformava em um pesadelo vivo quando o sol sumia. A madeira rangia como se gritasse. As chamas das velas dançavam sozinhas. Eles começaram a cochichar entre si, suspeitando de algo além da lógica. Mas o medo não os fazia sair, apenas os fazia quebrar. E eu assistia, sentindo um prazer cruel em cada olhar assustado, em cada prece murmurada no escuro. E então,
Eu comecei a me aproximar dela, lentamente, silenciosamente. Não fisicamente, ainda, mas pela alma. Quando ela passava por certos corredores, sentia calafrios. Quando cantava sozinha, algo parecia responder. Quando sonhava, eu era a presença no fundo do sonho. Mesmo sem me ver, ela sabia que não estava sozinha. E eu começava a sentir algo que já não sentia há eras. Fascínio? Curiosidade? Ou algo ainda mais sombrio? Naquela tarde cinzenta, o castelo parecia mais calmo, quase receptivo. E ali estava ela, sozinha no pátio de pedras, sentada sob a sombra de uma árvore ancestral, desenhando em um velho caderno de couro. Seus traços eram delicados, mas intensos. Seus olhos, perdidos em pensamentos, pareciam enxergar além do visível. Por um instante, tudo parou. Eu a observei por horas, escondido entre os vitrais altos. Pela primeira vez em séculos, não senti ódio. Senti curiosidade, encanto. Com o passar dos dias, a cena se repetia. Às vezes, ela dançava sozinha ao som de uma melodia que apenas ela escutava, iluminada pela luz prateada da lua. Outras vezes, lia livros esquecidos da biblioteca, como se ouvisse sussurros das páginas antigas. E cada gesto dela parecia familiar, como se eu a tivesse conhecido em outra vida, como se minha maldição estivesse ali, apenas para me trazer até ela. Foi então que vieram os ecos do passado. Imagens me invadiram como relâmpagos na escuridão. Vi meu rosto, humano, inocente, vivo. Lembrei do perfume dela. Não a jovem do presente, mas aquela que um dia amei antes da maldição. Lembrei das noites em que sussurrávamos promessas de eternidade, sem saber o que a eternidade realmente era. E quando fui transformado, a perdi. Agora, os olhos da filha nobre refletiam o mesmo brilho. Seria o destino ou um castigo cruel? Meu plano estava pronto. Cada detalhe cuidadosamente arquitetado para desestabilizar e expulsar a família. As armadilhas mentais, os pesadelos, os terrores visuais. Tudo perfeitamente preparado. Mas agora, meus dedos hesitavam. Eu podia destruí-los. E mesmo assim, algo dentro de mim dizia, não ela. Era como se o castelo também estivesse confuso, como se o próprio tempo estivesse esperando minha decisão. A dor era profunda, um conflito entre meu instinto sombrio e uma emoção que julgava perdida para sempre. Amar, era isso que estava começando a sentir? Amor real, não sede. Um sentimento que me enfraquecia e ao mesmo tempo me fazia renascer. Como poderia escolher entre minha morada eterna e a única alma capaz de tocar a minha? Foi então que comecei a visitá-la. Não no mundo real, mas nos sonhos. Eu aparecia como um vulto sereno, protetor, encoberto por névoas suaves. Ela não via meu rosto, mas não sentia medo. E pela primeira vez, ela sorria. Sorria para mim. Nos sonhos dançávamos em salões esquecidos, e ela sussurrava meu nome. Um nome que nem eu lembrava mais. Talvez ainda houvesse salvação. Algo mudou. A jovem, antes tão leve e distraída, começou a sentir uma presença. Um arrepio constante na nuca, um calor inexplicável no peito, como se alguém a protegesse, mesmo sem estar ali. Ela não falava com ninguém sobre isso, mas em seus desenhos surgiam olhos, sombras, um vulto ao longe, sempre observando. E em suas noites de sono, o mesmo sonho se repetia. Passos lentos, uma voz sussurrando e uma sensação de segurança impossível de explicar. Foi naquela noite, durante a lua cheia mais intensa do ano, que o vampiro tomou a decisão. Ele iria se mostrar, uma única vez, um encontro que não pertenceria ao tempo, nem à realidade, mas à alma. Quando ela apareceu no jardim, ele surgiu entre as sombras como uma memória materializada. Sua voz não ecoava nos ouvidos, mas no coração dela. Ele não disse seu nome. Disse apenas, eu estive aqui, em todas as suas noites de silêncio. E ela não teve medo. Ela sentiu que já o conhecia, talvez de outra vida. Mas o castelo sentiu, como se tivesse consciência, como se fosse uma criatura viva, antiga, ciumenta. As paredes tremeram,
Espelhos se estilhaçaram. As luzes de vela se apagaram em um sopro gelado. Uma energia antiga e sombria percorreu os corredores, como um grito silencioso. O amor era proibido ali. O vampiro foi lançado contra as colunas de pedra, como se o castelo desejasse lembrá-lo. Você não pertence ao mundo dos vivos, nem ao amor. Do lado de fora, o céu explodiu. Raios cruzavam o firmamento como espadas em guerra. Uma tempestade colossal tomou conta da floresta, do vilarejo e da alma daquelas terras. Animais fugiam, árvores se curvavam ao vento. A família, apavorada pelos sinais sobrenaturais, decidiu ir embora no dia seguinte. Era a única escolha possível. Ou assim pensavam. Mas a jovem, ela não queria partir. Chorou, implorou, disse que sentia algo ali, que não era apenas um lugar, era uma presença, um chamado. Os pais, confusos e assustados, não entenderam. A arrastaram para dentro da carruagem ao amanhecer. O vampiro, ainda fraco, assistia de longe, ajoelhado nas sombras das torres. Ele sabia que não podia impedi-los, não sem condená-la. Mas algo aconteceu. Antes de partir, ela olhou para trás, uma última vez, e jogou no chão o colar que sempre usava no pescoço. Um colar antigo, com um pingente de pedra vermelha. O mesmo colar que o vampiro havia visto em seus sonhos, séculos atrás. Naquele instante, o tempo parou. A carruagem seguiu. A névoa envolveu tudo. E ele ficou ali, segurando o colar, sentindo uma única lágrima. Uma lágrima real, escorrer de seus olhos amaldiçoados. O destino estava selado. Mas a história ainda não havia terminado. O castelo, outrora vibrante com sussurros e sombras, agora jazia em completo silêncio. O vampiro caminhava devagar pelos corredores frios, com o colar apertado entre os dedos pálidos. Cada passo era um peso. Cada parede parecia sussurrar sua solidão. O tempo havia parado novamente. Sem ela, tudo parecia mais escuro. Não por falta de luz, mas por ausência de vida. Ele chegou ao pátio, aquele mesmo onde ela dançava sob a lua. A brisa tocava as folhas como um último aplauso. Ele ajoelhou-se e encostou a mão no chão. Por um breve instante, sentiu, não com os sentidos, mas com a alma, o rastro da presença dela, como se o chão ainda lembrasse seus passos, como se o ar ainda dançasse com seu perfume. Foi quando o colar brilhou, uma luz suave, pulsante, como o batimento de um coração antigo despertando. E então, ele sentiu, não com os olhos, mas com o instinto. Ela estava ali, e quando se virou, ela estava de pé na entrada do pátio, sozinha, o vestido simples, os olhos firmes. Ela havia voltado, guiada por sonhos, por algo maior do que palavras. Ela havia fugido, desobedecido e retornado. Por um momento, o tempo os esqueceu. Ela caminhou até ele e ele não disse nada. Porque às vezes o silêncio grita mais alto que qualquer palavra. Ele tremia, as mãos, os lábios, o coração, se é que ainda batia. Ela sorriu, um sorriso que não era deste mundo. E então, o abraçou, sem medo, sem dúvidas. Aquela foi a primeira vez em séculos que ele foi tocado por amor, e não por maldição. Naquela noite, o vampiro tomou a decisão mais difícil e mais humana de todas. Pela primeira vez, ele escolheu não ser o guardião das sombras. Não ser apenas o eco de um passado sombrio. Ele escolheu viver. Mesmo que fosse por um dia, uma hora, um único segundo real. Porque o amor vale mais do que a eternidade em solidão. E naquele instante, deixei de ser uma sombra e voltei a ser homem.